A ocupação de auxiliar de fundição apresenta muitas possibilidades, mas seja trabalhando na indústria ou atuando como autônomo, o profissional nunca pode abrir mão da segurança. Só de olhar para o metal fundido sendo despejado nas caixas de areia, já dá para perceber que o setor de fundição oferece riscos para o trabalhador. Por isso, muitos cuidados devem ser tomados no dia a dia dessa atividade. Da confecção do modelo à limpeza das peças, o setor de fundição está sujeito a riscos de incêndio ou explosões. Por isso, o local de trabalho deve ter extintores de incêndio identificados com placas informativas. Além disso, as rotas de fuga devem estar sinalizadas e desobstruídas. As fábricas devem contar também com informações de proibição, informações de alerta e informações de orientação e salvamento. Outro cuidado importante diz respeito aos equipamentos. O manual de instruções das máquinas deve ser seguido atentamente. O aterramento elétrico também precisa ser adequado, pois é ele quem protege o trabalhador das descargas elétricas. Com alguns equipamentos específicos do processo de fundição, o auxiliar precisa ter muito cuidado. É que, além de altas temperaturas, fornos e panelas com metal em estado líquido geram gases e vapores que fazem mal à saúde. Por isso, o local deve sempre ter uma ventilação adequada com o uso de exaustores. E, é claro, todos os profissionais do setor de fundição devem contar sempre com equipamentos de proteção individual. Capacete e protetor facial, óculos de proteção, protetor auricular, máscara respiratória, jaqueta de amianto, luvas resistentes a altas temperaturas, sapato de couro. Mesmo com todo o aparato de segurança em ordem, lembre-se que você, auxiliar de fundição, vai precisar trabalhar sempre com a orientação de um técnico responsável. 2 dicas. Nunca tenha vergonha de conversar com profissionais mais experientes, sempre que se deparar com uma situação de risco. Além disso, comunique sempre o seu superior em caso de acidente, mesmo que ninguém tenha se machucado. Na ocupação de auxiliar de fundição, você vai aprender coisas novas todos os dias. E esse curso foi criado para que você se destaque no mercado de trabalho. Por isso, pergunte, estude, observe. Essa é a receita de um profissional de sucesso. Até a próxima!
Seja na indústria metalúrgica ou siderúrgica, uma coisa é fundamental: a segurança e a prevenção de acidentes. Por isso, o uso dos EPIs é sempre necessário. Capacete protetor facial, óculos de proteção, máscara respiratória, protetor auricular, luvas, guarda-pó, sapatos de couro. Às vezes, a gente pensa que esses equipamentos vão dificultar o nosso trabalho, ou que com eles vamos demorar mais tempo para realizar determinada operação. Não é verdade. Em qualquer trabalho, o mais importante é sempre você. A importância do EPI não é só para o empregador, para a empresa, e sim importante para nós que somos funcionários. Por quê? É fundamental para evitar acidentes, né? É importante o óculos, o protetor auricular, a luva, para evitar cortes na mão, cavaco no olho, ficar com problema de surdez. Para preservar a minha integridade física, desde o início da minha carreira até o fim. Eu quero entrar aqui bom e sair bom também. Tinha um amigo que trabalhava no tanque de ataque químico. E certa vez a gaiola escapou da mão dele e bateu dentro do tanque de soda. A soda espirrou para cima dele. Ele estava com todos os EPI necessários, inclusive uma máscara dessa, né? Ele tomou um banho, mas tudo em cima do EPI. Quer dizer, com ele não aconteceu nada, né? Estava na área de trabalho, na refusão, vazando alumínio que a gente chama, e ele estava utilizando o óculos de proteção, que o alumínio resvalou, espirrou e atingiu o rosto dele. E se ele não tivesse com o óculos, ele teria ficado cego. O óculos ficou assim, ó. Choque elétrico. Um dos mais graves e, infelizmente, também um dos mais comuns riscos em eletricidade é o choque elétrico, que nada mais é do que o conjunto de efeitos gerados no corpo humano pela circulação de corrente elétrica. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico pode ser analisado sob dois aspectos. Corrente elétrica de baixa intensidade. A corrente elétrica depende da tensão e da resistência, como vimos anteriormente. Sendo assim, se temos tensão baixa e resistência alta, temos baixa corrente. No caso de choques por correntes baixas, os efeitos mais graves a considerar são as paradas cardíacas e respiratórias. Corrente elétrica de alta intensidade. Neste caso, temos tensão alta e resistência baixa. Nos choques por correntes altas, o efeito térmico é o mais grave, ou seja,
teremos como efeito queimaduras externas e internas. Podemos dizer, então, que em trabalhos onde não é possível a desenergização do circuito, para evitar os choques elétricos ou minimizar seus efeitos, deve-se, entre outras medidas de controle, aumentar a resistência. Por isso, o uso de botas e luvas adequadas. Visto isso, não podemos afirmar que tensões altas sempre são responsáveis por choques com correntes elevadas, ou que tensões baixas resultam em choques de baixa intensidade, pois a corrente elétrica depende também da resistência. Os efeitos do choque elétrico dependem de vários fatores. Podemos citar principalmente percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de duração, área de contato, frequência da corrente elétrica, condições da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo e estado de saúde do indivíduo. Entre os efeitos produzidos no corpo humano pelo choque elétrico, podemos evidenciar elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente do choque, queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, rigidez dos músculos, comprometimento do coração quanto ao ritmo e batimento cardíaco, comprometimento da respiração e deslocamento de músculos e órgãos internos. Devemos atentar ao fato de que muitos órgãos aparentemente sadios, depois do choque, podem demorar dias ou até meses para apresentar sintomas, que muitas vezes não serão relacionados ao choque em função do tempo transcorrido entre o acidente e o aparecimento dos sintomas. Proteção contra choques elétricos. De acordo com a NBR 5410/2004, para proteção contra choques elétricos devem-se tomar os seguintes cuidados. Primeiro, partes vivas de instalações elétricas não devem ser acessíveis. Segundo, massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja, em particular, em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Mesmo seguindo estas orientações, ainda assim, choques podem ocorrer. No primeiro caso, o choque pode acontecer quando algum indivíduo desavisado toca a parte viva do circuito elétrico. Neste caso, a corrente elétrica do choque é reduzida pela resistência elétrica do corpo humano, resistência do calçado, resistência de contato do calçado com o solo, resistência da terra no local dos pés, no solo. Podemos imaginar vários exemplos de acidentes para ilustrar o primeiro caso, como uma criança que coloca um prego na tomada ou um operário que toca acidentalmente a rede elétrica com um vergalhão. As medidas de proteção básicas que devem ser previstas para evitar choques, neste caso, são isolação ou separação das partes vivas, uso de barreira ou invólucro, limitação de tensão, uso da tensão de segurança, seccionamento automático, utilização de DDR, dispositivo diferencial residual, por exemplo. No segundo caso, o choque elétrico acontece quando regiões neutras tornam-se vivas, através de uma fuga de corrente elétrica na instalação ou nos equipamentos. Um exemplo de choque neste caso pode ocorrer quando encostamos em uma máquina de lavar ou no registro de um chuveiro. Normalmente, estas partes não deveriam apresentar risco de choque elétrico. Entretanto, pode acontecer uma fuga de corrente elétrica, ou seja, pode haver corrente elétrica circulando em tais partes e quando o indivíduo entra em contato, a corrente elétrica passa pelo seu corpo em direção ao menor potencial, que é geralmente a terra. Para evitar choques desse tipo, devemos
utilizar dispositivos de seccionamento automático, aterrar adequadamente as máquinas e equipamentos elétricos, isolar estas partes com material não condutor, borracha, por exemplo. Isolação suplementar. Você sabe da importância das atitudes corretas e dos procedimentos de trabalho seguros? Quando trabalhamos com eletricidade, devemos estar preparados para a ocorrência de emergências, tanto de choque quanto de incêndios causados pela eletricidade. Choques elétricos normalmente são resultados de erro humano. Quando uma parte do seu corpo acidentalmente cria um caminho para a corrente elétrica, você se torna parte de um novo circuito elétrico. O choque elétrico é sentido por causa dessa passagem da corrente através do seu corpo, podendo não ser grave o suficiente para causar ferimentos, mas com o reflexo involuntário dos seus músculos, ele pode provocar uma queda e, com isso, ferimentos graves. Esta corrente é medida em amperes. Um choque de baixa tensão elétrica pode ser tão fatal quanto um na alta tensão elétrica. Por exemplo, uma pessoa que tem um breve contato com uma corrente de amperagem baixa pode ficar abalada e, aparentemente, não ter lesões. Isto pode levar ao risco da pessoa não compreender a seriedade do ferimento e se acidentar em seguida. O breve contato e a baixa corrente elétrica não garantem a segurança, já que o caminho que a corrente toma é o fator mais importante. Os nossos músculos e órgãos dependem de minúsculos sinais elétricos que fluem ao longo dos nervos. A eletricidade pode romper esses sinais e fazer com que você tenha uma parada cardiorrespiratória. São necessários apenas 3 miliamperes. Isso é, 3 milésimos de 1 ampere de corrente elétrica passando pelo seu cérebro ou coração por 1 milésimo de segundo para causar uma paralisia ou até mesmo a morte. A sensação de um choque de nível moderado vai desde um formigamento na área do corpo afetado até uma leve queimadura ou descoloração da pele. O choque grave é o resultado de um contato mais longo com a corrente elétrica, de 5 a 25 miliamperes. Ele pode causar dormência ou paralisia temporária de partes do corpo. Pode haver de dor moderada a dor aguda e espasmos musculares que podem resultar em perda de controle. A vítima pode também perder a consciência e ter a respiração dificultada. Uma corrente acima de 6 miliamperes para mulheres e de 9 miliamperes para os homens, em geral, pode causar contrações musculares graves o suficiente para não permitir que a vítima se afaste da fonte do choque. O choque fatal ocorre quando o trabalhador fica grudado ao contato elétrico e recebe uma corrente contínua maior que 25 miliamperes. O choque fatal pode destruir os nervos, romper os órgãos internos e até mesmo fazer com que os dentes da vítima se estraçalhem. Pode causar contrações musculares fortes o suficiente para quebrar os ossos da vítima ou arrebentar os tecidos musculares. A corrente elétrica gera calor ao passar por uma resistência. Durante o choque elétrico, o corpo da vítima torna-se uma resistência. Logo, o calor gerado pode causar queimaduras de 2º e 3º graus por fora e por dentro.